Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco aí sobre configuração do West P6100+. Em outro vídeo nós falamos aí um pouco como ele funciona. Nesse vídeo nós vamos falar aí sobre configuração. Então, como nós alimentamos o controlador, nós iremos para uma tela que ele mostra que está sem configuração. Vamos ver se nós achamos essa tela aqui. Então ele mostra essa tela que está sem configuração. Parâmetros do instrumento em código de em condições padrão. Então nós precisamos entrar em configurações para conseguirmos inserir os parâmetros de configuração. Depois eu vou mostrar aí quais os parâmetros que nós usamos. Nós vamos falar um pouco sobre eles. Então, como que eu faço para entrar em configuração? Nós já falamos no outro vídeo. Nós pressionamos esse botão que é a setinha ao contrário, aqui a setinha para cima, até ele mudar a tela aqui, display superior, display inferior. Então ele vai aparecer um desses códigos aqui. Nós vamos navegar até a configuração. Pressionamos Enter novamente, ele vai pedir uma senha. A senha é 20 para configuração. Pressionou 20, é só confirmar. Pressionar esse botão. Então, ou esse, você vai estar confirmando aí. Então você vai entrar em configuração, vai vir para essa tela aqui. INPT é o tipo de Thermalpar. Nós temos aqui do lado o tipo de Thermalpar. Nós usamos o Thermalpar tipo J. O Thermalpar e a leitura. Então aí você configura conforme o Thermalpar que você vai usar e a leitura que você precisa. Então nós usamos o Thermalpar tipo J e a leitura em Fahrenheit. Porque é uma máquina que já veio dessa forma, os controladores, e nós mantemos esse padrão. Nós poderíamos modificar e colocar JC, que seria graus Celsius. Então ele ia aparecer graus Celsius lá na tela. Mas nós mantemos o padrão que é JF. Thermalpar tipo J, né? Ele vai de 0 e menos 328 a 2192 graus Fahrenheit. Então é isso que nós usamos. Vamos voltar lá. Isso tanto para aquecimento quanto para refrigeração, que nós usamos também um termorregulador, que o termorregulador é acoplado à máquina. RUL seria o limite superior da escala, ou seja, aqui é o limite que eu coloco lá, limite superior em que o operador ele consegue programar. Então, se eu estivesse usando o Thermalpar tipo J em graus Celsius, eu colocaria 250 graus. Mas como eu estou usando o Thermalpar tipo J mais em leitura Fahrenheit, eu coloco 482 Fahrenheit, que é 482, que seria 250 graus Celsius. E o limite da escala inferior, que seria o mínimo que o operador consegue setar, eu coloco 32, que 32 graus Fahrenheit é igual a 0 graus Celsius. Isso daqui às vezes não aparece, então nós não usamos. CTYP, se eu estou usando para platô de aquecimento, eu coloco SNGL. Se eu estou usando aí o controlador para termorregulador, que ele tanto aquece quanto resfria, ou seja, ele é um equipamento que ele mantém uma certa temperatura no bloco frio, alguma coisa similar, então nós habilitamos dual, que seria primário e secundário, seria aquecimento e resfriamento, se é para termorregulador. Se é só aquecimento, nós colocamos esse daqui. CTRL, nós colocamos REL, RE1, REL, então ação reversa. Aí tranquilo. Tipo de alarme, nós colocamos aí é o AL1.
AL1 nós colocamos DE, que seria alarme de desvio, DE. Se nós usamos em termo regulador, nós colocamos none, que não usaria o alarme, ou seja, ele funcionaria com outro tipo de alarme. Então, aqui é mais para nós conseguirmos aí configurarmos, aí ter uma noção de configuração. Aqui não aparece, vai aparecer aqui o DLA1, eu coloco 122, que seria o valor de desvio do alarme, eu coloco 122, porém eu estou usando em graus Fahrenheit, não estou usando em Celsius. O AHY1, eu coloco 1, que seria o esterés do alarme, então nós usamos 1. O AL2, nós usamos o PLO para aquecimento, mas se eu uso em termo regulador, eu coloco NO-NE, ou seja, não usa. Então, dessa forma. Depois o PLA2 seria esse, nós usamos 113, que seria o valor abaixo, baixo alarme, ou seja, quando eu entrar em alarme, ele vai baixar para 113 Fahrenheit. Baixo de alarme. Valor abaixo alarme. Agora nós vamos para o HY2. HY2 nós usamos 2. Esterés do alarme 2. O LAEN, nós usamos DISA, que seria desabilitado, e NENAB seria habilitado, mas nós usamos DISA. Depois o NH1 nós usamos none, não usa. E aqui acabou, ele vem para cá, continua aqui. Use 1 nós colocamos PRI quando é só aquecimento, mas quando é termorregulador, também use 1. Só use 2 quando é termorregulador, coloca em segundos, SEC. Então aqui isso aqui nós não usamos. Depois vai pro use 2, quando é termorregulador nós usamos aí SEC, então seria em segundos. Nós vamos mostrar a configuração que nós usamos. BAUD, 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 vamos ver onde que está. DISP nós usamos 1. Estratégia de display nós usamos 1. Pro nós usamos a SCI, tanto para um quanto para o outro. BAUD nós usamos BAUD nós usamos 9,6. Abaixo disso eu já fiz alguns testes e ele não faz a comunicação serial. Então 4,8, 2,4 e 1,2 ele não fez a comunicação. Ele só fez a comunicação quando eu coloquei em 9,6 kbps. E o endereço, esse endereço aqui, quando nós estamos substituindo da máquina, ou nós temos que pegar o endereço que está configurado no controlador velho, ou nós temos que buscar ele no esquema elétrico. Lá no esquema elétrico, onde identifica esse controlador de temperatura, vai ter o número lá do endereço, sei lá, 26, 27, 28, 29, 30, 31, então vai ter um número de endereço.
Se não tiver o número corretamente, ele não faz a comunicação serial. Ele não vai aparecer na tela lá da IHM ou no monitor. CUN, nós usamos o RW. Aqui. Aqui nós não aparece para nós. E você vê que a senha de configuração ela aparece aqui no final. LOC, L-O-C. Então esse seria a configuração. Nós vamos apresentar já nesse vídeo a configuração que nós usamos aqui. Então depois você para o vídeo aí, você consegue escrever aí no papel toda essa configuração. Então nós colocamos configuração para P6100+, o EST. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o setup. Só aquecimento de platô, que seria lá onde o operador, o preparador, ele coloca o molde lá na máquina, fecha e aquece esse platô aqui. Então a configuração ela começa aqui e termina aqui. Então a configuração para esse controlador, aqui seria os valores do setup para esse controlador, só aquecimento do platô também, só aquecimento. Então tem todos os valores aqui. Tem todos os valores. Lembrando que termina aqui. Depois aqui nós vemos para aquecimento e resfriamento. Lembrando que esses valores que nós colocamos aqui está relacionado a graus Fahrenheit e também de acordo com o nosso processo. Então, por exemplo, configuração para termorregulador, porque um termorregulador ele usa aí até 70 graus no máximo. Então, o valor acima disso ele vulcaniza o material. Então nós usamos um valor de temperatura baixa. Então a configuração do P6100+, o EST para termorregulador, que seria aquecimento e resfriamento. Esse termorregulador ele usa água, então tem uma válvula lá e ele usa a resistência. Então está aquecendo, essa válvula está fechada, ele está circulando essa água para o bloco. Chegou na temperatura programada, ele corta o sinal de aquecimento, ele para de aquecer e ele fica só circulando a água. Subiu mais ao valor da temperatura, ele começa a abrir a válvula, ele entra em resfriamento. Então aquece, resfria, ele vai mantendo a temperatura aí de 60 graus de acordo com o processo. Então seria a configuração do controlador, lembrando que ela começa desse lado e termina desse lado também. Endereço, se você está substituindo, precisa procurar no esquema elétrico da máquina que está sendo feita a substituição. Então, e aqui seria o setup por o termorregulador, que seria aquecimento e resfriamento, da mesma forma que seria só para aquecimento. Então você para o vídeo aí, você consegue anotar todos esses valores aí, beleza? Então nós colocamos todos, onde está em branco é onde não aparece lá no controlador, ou onde nós não usamos. Então tá aí toda a parte de configuração, tanto para aquecimento quanto para resfriamento, ou seja, para controle de temperatura em termorreguladores do controlador de temperatura. Beleza, pessoal? Até mais.